Heranças costumam trazer lembranças, mas a que recebi trouxe gritos. Quando meu avô morreu, deixou apenas uma velha chácara no interior do Piauí, cercada por mato fechado, galpões abandonados e um silêncio que pesava como pedra. Desde a primeira noite ali, percebi que aquele lugar não estava vazio. Havia passos no quintal, pesados, lentos, como se alguém ou algo esperasse que eu saísse para fora. Os cachorros dos vizinhos uivavam sem parar, mas quando eu acendia a lamparina, o som cessava. De repente, o ar ficava frio e um cheiro metálico de sangue e ferrugem invadia o corredor. Meu avô sempre dizia que algumas terras não se herdam, se amaldiçoam. E naquela primeira madrugada eu entendi o que ele quis dizer. No galpão dos fundos encontrei uma espingarda antiga, cheia de marcas de garras no cabo, e uma inscrição gravada a fogo: para o que volta nas luas cheias. Foi ali que o medo começou, e desde então, toda lua cheia traz de volta o mesmo som, o mesmo uivo arrastado que corta o vento e gela até a alma. Mas desta vez, eu não vou fugir. Desta vez vou descobrir o que realmente ronda por aqui. Se você herdasse uma chácara onde o seu avô enfrentou algo que a família inteira jurou esquecer, você teria coragem de passar uma noite lá sozinho? A primeira noite na chácara foi o começo do meu inferno. Não havia luz elétrica, só a lamparina balançando com o vento, projetando sombras que pareciam respirar. Eu me lembro do som, aquele som, como se o vento carregasse vozes antigas misturadas aos grilos. A sensação era de que a casa inteira escutava comigo. A cada estalo da madeira, o coração batia mais forte. À meia-noite, ouvi o primeiro uivo. Não era de cachorro. Era algo profundo, longo, quase humano. O som atravessou o campo e parou bem atrás do galpão. Peguei a espingarda velha do meu avô e saí com o peito apertado. O luar prateava a terra seca e o cheiro de ferrugem me fez lembrar do sangue dos bois do vizinho que haviam sido encontrados dilacerados na semana anterior. Quando cheguei ao galpão, a porta estava entreaberta, balançando. Lá dentro vi as marcas. 4 garras profundas na madeira e rastros úmidos no chão, como se algo tivesse sido arrastado. Segui os rastros com a luz fraca da lamparina até o curral. O chão estava coberto de penas e sangue fresco. De repente, o som de algo respirando pesado atrás de mim. Girei rápido e vi apenas os olhos. 2 pontos vermelhos flutuando no escuro, altos demais para um homem. O bicho rosnou. Som que vibrava no ar, como se o próprio chão tremesse. Atirei sem pensar. O estampido ecoou pela mata, mas o que veio depois foi pior. Silêncio absoluto. Nem o vento, nem os insetos, nada. O ar ficou pesado e o cheiro podre de enxofre tomou tudo. Corri de volta para casa trancando portas e janelas. Do lado de fora, passos arranhavam o chão, lentos, circulando a varanda. Cada volta parecia mais próxima. Então, algo bateu forte na parede, como se quisesse entrar. A lamparina apagou sozinha. Fiquei no escuro, ouvindo o som das garras deslizando pela madeira. Aquilo não era um homem. Não era um bicho que eu conhecia. Quando a madrugada começou a clarear, os sons cessaram. Abri a porta ao amanhecer. O chão estava coberto de pegadas. Eram grandes, fundas, com forma humana, mas terminavam em garras compridas. No meio do terreiro, um couro de boi estendido, seco, com o sangue ainda escorrendo pelas bordas. Na parede da casa, uma frase escrita com o mesmo sangue: "Ele voltou". Foi ali que entendi o que meu avô caçava não estava morto, estava esperando por mim. Na manhã seguinte, o sol parecia não aquecer. O terreiro inteiro cheirava a morte. Passei horas olhando aquelas pegadas, tentando entender se era um homem, um bicho ou alguma coisa entre os dois. O sangue na parede ainda brilhava úmido, como se tivesse sido escrito minutos antes. No fundo da casa encontrei algo que nunca tinha visto:
Um alçapão escondido sob um tapete velho, trancado com 3 ferrolhos de ferro, todos enferrujados, mas ainda firmes. Que diabos o velho escondia ali embaixo? Peguei um pé de cabra e forcei até as trancas se romperem. Quando abri, um cheiro de mofo, terra e vela queimada invadiu o ar. Desci os degraus com a lamparina tremendo na mão. Lá embaixo havia uma sala pequena, forrada de símbolos riscados na parede, círculos, cruzes e marcas que pareciam feitas com sangue seco. No centro, uma mesa de pedra e sobre ela, uma caixa de madeira coberta por pano escuro. Quando retirei o pano, meu corpo gelou. Dentro da caixa havia dentes humanos, cada um marcado com um nome escrito à faca no fundo da madeira. O primeiro nome era o do meu avô, o último, o meu. Caí de joelhos, o coração disparando. Comecei a ouvir passos acima, lentos, pesados, arrastados. Alguém estava andando dentro da casa. Corri escada acima, mas quando cheguei na sala, não havia ninguém. As portas estavam fechadas. Tudo estava no mesmo lugar, até eu ver o espelho. No reflexo, uma sombra atrás de mim. Curvada, respirando forte, o rosto disforme, metade humano, metade fera. Girei com a espingarda e atirei, mas o tiro só estourou o vidro. O eco do disparo se espalhou pela casa como um grito. E então, o silêncio. Mas na parede onde o espelho estava, algo começou a pingar. Sangue, um filete escuro escorrendo lentamente, formando uma linha que descia até o chão. Saí correndo da casa e fui direto à casa do vizinho mais próximo, seu Antero, um homem velho que vivia ali desde os tempos do meu avô. Quando contei o que vi, ele empalideceu. Seu avô mexeu com o que não devia, disse ele com voz trêmula. Naquela chácara tem coisa amaldiçoada. Ele fez um pacto. Que pacto? Perguntei. De sangue. Dizem que um lobisomem atacou a família dele há mais de 50 anos. Ele fez uma promessa para proteger o lugar. Só que promessa com o demônio tem preço. Voltei para casa antes do pôr do sol. Precisava ver com meus próprios olhos o que mais havia naquele porão. Quando desci de novo, percebi algo novo. No chão, entre os símbolos, havia marcas de garras frescas. E no meio da mesa de pedra, o pano que eu tinha tirado agora estava dobrado de novo, como se alguém o tivesse coberto de volta. Peguei o pano e senti que estava quente. E foi quando ouvi o uivo, dessa vez dentro da casa. O som veio do andar de cima, rasgando o silêncio e fazendo a lamparina quase apagar. Subi devagar, o coração batendo na garganta. Quando cheguei ao corredor, o ar estava pesado, denso, como se alguém respirasse bem perto do meu ouvido. A porta do quarto do meu avô estava aberta. Entrei. O cheiro era de ferro queimado, o mesmo da noite anterior. No chão, as tábuas estavam riscadas em círculos e no centro, algo que me fez cair para trás. Uma pele humana estendida, com pelos grossos nos braços e no peito, como se tivesse sido arrancada inteira de um corpo. Atrás de mim, o assoalho rangeu. Girei rápido, apontando a espingarda. Vi apenas os olhos vermelhos me encarando pela fresta da janela. E uma voz rouca, metade humana, metade animal, sussurrou: "O sangue chama o sangue." Disparei, mas quando corri até a janela, só encontrei a cortina rasgada e as marcas das garras na parede. Lá fora, o vento soprava frio e o luar começava a nascer. A próxima lua cheia seria dali a 2 dias. E de algum jeito eu já sabia. Ela viria por mim. Naquela noite, não esperei a lua nascer. Peguei a lamparina, a espingarda e fui direto ao cemitério do vilarejo. Precisava confirmar uma coisa. O túmulo do meu avô. As histórias de seu Antero não saíam da minha cabeça. Promessa com o demônio tem preço, ele havia dito. Cavei até encontrar o caixão. Quando levantei a tampa, o ar podre me fez quase vomitar. Só que o que vi ali me congelou. O corpo estava intacto, pele grossa, dentes pontudos, unhas longas como garras. Aquilo não era o corpo de um homem. Era o corpo de algo que nunca devia ter sido enterrado.
Dentro do caixão havia um pequeno saco de couro. Abri com cuidado. Dentro, um pedaço de papel envelhecido, escrito com sangue seco. O sangue protege o sangue. Enquanto houver um da linhagem, haverá guardião e fera. Senti o chão girar. Meu avô não caçava lobisomens. Ele era um. E agora, com ele morto, a maldição procurava o próximo da linhagem. Eu. Voltei correndo para a chácara. O vento estava quente e o céu, vermelho, como se a lua estivesse nascendo coberta de sangue. No galpão, encontrei o altar que não havia notado antes. Ossos, velas derretidas, cruzes tortas e uma de algo que parecia carne humana. O som do uivo veio logo depois, dessa vez perto, dentro da propriedade. A terra vibrava com o peso de algo grande correndo. Corri para dentro de casa, trancando tudo. Mas as paredes começaram a estremecer. O som das garras raspando o telhado ecoava sobre mim. Peguei a adaga de prata e fiquei de costas para a porta, ouvindo a respiração pesada do outro lado. O cheiro de enxofre e sangue dominou o ar. O trinco se moveu sozinho. O que entrou não era homem nem fera. Eram os dois. Um corpo alto, coberto de pelos escuros, com olhos amarelos e a boca cheia de dentes humanos. Mas o pior era a voz. Raimundo, disse, e o som saiu igual ao do meu avô. Você é meu sangue. É sua vez de proteger o chão desta maldição. Atirei sem pensar. O corpo recuou, mas não caiu. A bala de prata atravessou o peito e o fez urrar como fera, mas ainda veio em minha direção. Atingiu com a adaga e o sangue quente espirrou no meu rosto. Um grito cortou o ar, meio humano, meio animal, e o corpo desabou. Quando me aproximei, não havia mais criatura. Apenas o corpo do meu avô, pálido, inerte, com o peito aberto. Caí de joelhos em choque, mas o alívio durou pouco. Do lado de fora, outro uivo, depois outro, e mais um, 3, 4, 5, todos vindos da mata. O som parecia responder à morte dele. A maldição não tinha acabado, ela tinha sido herdada. E naquele instante, senti algo subir pelo meu braço como fogo correndo sob a pele. As veias escureceram, o corpo começou a ferver. O sangue do meu avô, o mesmo sangue amaldiçoado, estava me escolhendo. Corri para o espelho. Os olhos, antes castanhos, agora brilhavam em amarelo. As pupilas se rasgavam em fenda. As unhas cresceram e um gosto de ferro encheu minha boca. Tentei rezar, mas a voz não saía mais humana. Lá fora, os uivos continuavam, chamando, convocando. E naquele momento, eu entendi o horror final. O que meu avô tentou prender, eu acabei libertando. A lua cheia subiu no céu. E pela primeira vez, eu também uivei. A lua já estava alta quando percebi que não havia mais volta. O corpo queimava por dentro, como se o sangue quisesse sair pelos poros. O suor escorria gelado, misturado com o gosto metálico da própria carne. Tentei correr até o poço para jogar água fria, mas as pernas tremiam e o chão parecia girar. Cada osso estalava dentro de mim. O som era de carne se partindo e ossos se moldando de novo. Caí de joelhos, sentindo os dedos se alongarem, as unhas rasgando a pele até virarem garras. O grito que saiu da minha garganta já não era humano. Olhei para o reflexo no balde d'água e o horror me atingiu. O rosto já não era o meu. O focinho começava a se formar, os dentes se alongavam e os olhos, agora completamente amarelos, refletiam a lua cheia lá no alto. Tentei lutar, tentei me lembrar da voz da minha mãe, do cheiro de casa, de qualquer coisa que me mantivesse humano. Mas o cheiro do sangue era mais forte. Ele me chamava. Do meio do mato, ouvi o primeiro estalo de galho, depois outro. Passos pesados, arrastados, vindo em minha direção. A fera não era mais uma, eram várias. Os uivos se multiplicavam, cercando a chácara como um coro de maldição. Corri cambaleando para dentro, derrubando cadeiras, tentando trancar as portas. Mas o corpo já não obedecia.
Os músculos cresciam, as veias saltavam. O som da respiração virou um rosnado que não reconhecia. Eu estava virando o que passei a vida temendo. De repente, uma sombra enorme despencou sobre mim, me jogando contra a parede. O impacto me tirou o ar. Vi os olhos da criatura a centímetros dos meus. Eram iguais aos meus, o mesmo brilho, a mesma cor. O lobisomem abriu a boca e falou com voz rouca, impossível, feita de dor e raiva. Aceita o fardo ou morre tentando fugir dele. Cravou as garras no meu ombro e me levantou como se eu fosse nada. O sangue escorreu quente, pulsando. Senti o gosto dele e, ao provar, algo dentro de mim se soltou. O medo desapareceu. Só restou a fome. Empurrei a criatura com força e dei um golpe certeiro com a adaga de prata. O grito que ela soltou ecoou como trovão e o corpo começou a queimar. Mas quando a fumaça se dissipou, o chão estava vazio. Nenhum corpo, nenhum rastro, só o cheiro de enxofre. Do lado de fora, o vento cessou. Tudo ficou mudo. A lua iluminava o campo como um holofote. Saí cambaleando, respirando fundo. O ar parecia denso, vivo. Olhei para as mãos e vi que o pelo havia parado de crescer. A transformação recuava, mas a dor ficava. Era como se algo dentro de mim esperasse a próxima lua cheia para terminar o que começou. De repente, uma voz feminina sussurrou no meu ouvido. Doce, mas fria como pedra. Ele te escolheu, mas ainda dá tempo. Virei para trás e vi uma mulher parada na estrada, vestida de branco. Os cabelos longos cobrindo metade do rosto. Não fazia sombra, mesmo sob o luar. Quem é você? Perguntei, tentando firmar a voz. Ela sorriu. Sou o preço do pacto. Avô me invocou para conter o mal. Agora ele passou para você. Dei um passo à frente, mas ela desapareceu. O vento soprou forte e o portão da chácara se abriu sozinho. Na madeira, gravado com garras profundas, havia uma mensagem nova. A lua te aceitará, queira ou não. Corri até o porão e comecei a riscar o chão com sal, cruzes e orações antigas. Lembrei de cada palavra que mestre Raimundo havia ensinado no velho caderno do meu avô. Eu precisava me proteger, precisava impedir que a transformação se completasse. Mas o eco dos uivos já estava mais perto. A terra tremia, as janelas se estilhaçaram e o luar invadiu o quarto como uma lâmina. Na parede, minha sombra já não era humana. Tinha orelhas pontudas, garras e um corpo arqueado. A besta estava dentro de mim. E pela primeira vez, percebi que o verdadeiro monstro nunca esteve lá fora. Ele sempre esteve aqui, esperando a hora certa para nascer. O silêncio antes do ataque era o pior tipo de aviso. A lua estava no ponto mais alto, cortando o céu como uma lâmina. E o ar vibrava com algo que eu não conseguia explicar. O chão tremia de leve, não por causa do vento, mas pelo peso das criaturas que se aproximavam. Cada passo delas fazia a madeira ranger e o sal que espalhei no chão se mover sozinho. Eu sentia o cheiro, ferro, enxofre e carne podre. A maldição estava viva e não vinha só por mim. Vinha me buscar para o bando. Peguei a espingarda e o último punhado de balas de prata. Cada uma delas pesava mais que chumbo, como se carregasse o destino de toda a linhagem. O primeiro uivo ecoou, logo respondido por outro, e mais outro. Uma sinfonia de morte. Corri para a janela e vi olhos brilhando por toda parte, dezenas deles, movendo-se entre as sombras. Eles estavam cercando a chácara, se preparando para entrar. O primeiro ataque veio do telhado. Uma criatura enorme despencou sobre o corredor, rasgando o teto e derrubando as telhas. Atirei sem mirar. O disparo estourou o ar e o corpo caiu em cima da mesa, contorcendo-se até virar fumaça. Mas antes que eu pudesse respirar, uma segunda fera atravessou a parede da cozinha. Era magra, rápida e com garras do tamanho de facas. Corri para o porão e fechei a porta, mas o som das patas no chão era ensurdecedor. O chão vibrava, as tábuas ameaçavam ceder. A lamparina apagou sozinha.
O escuro me envolveu, e o barulho das respirações era tão próximo que parecia dentro da minha cabeça. Acendi um fósforo e por um segundo vi dezenas de olhos me observando no breu. Atirei de novo. O clarão iluminou os rostos deformados. Alguns tinham traços humanos, rostos conhecidos. Vi o rosto de seu Antero, do vaqueiro da vila, da mulher que vendia legumes na estrada. Todos mortos há anos, todos transformados. Eles não queriam me matar. Queriam que eu me juntasse a eles. O som começou a mudar. De rosnados, virou um tipo de murmúrio. Vozes falando meu nome. Vozes humanas, roucas, tristes. Raimundo, aceita. É o teu destino. Tapei os ouvidos. Vinham de dentro. O corpo inteiro latejava. O cheiro do sangue me dominava. As veias pulsavam. As garras cresciam de novo. Tentei rezar, mas a língua parecia de ferro. Gritei, mas o som que saiu foi um uivo. O corpo se curvava sozinho. A pele rasgava. De repente, um estrondo. A porta do porão voou pelos ares e uma das feras entrou. Era diferente das outras. Maior, mais escura, com o rosto deformado de forma quase humana. Quando se aproximou, eu reconheci. Era o meu avô, ou o que restava dele. O mesmo olhar, o mesmo cheiro. Ele andou até mim e me ergueu pelo pescoço. Eu te avisei, disse com voz de trovão. A maldição não se quebra. Se luta com ela, se alimenta dela, mas nunca se escapa. As garras perfuraram meu ombro e senti o calor do sangue escorrendo. Sem pensar, cravei a adaga de prata na barriga dele. O corpo explodiu num rugido que fez o teto desabar. Fumaça, fogo e poeira tomaram tudo. Quando o ar limpou, as feras estavam quietas, todas paradas, olhando para mim. O fogo refletia nos olhos delas como brasas vivas. E então, uma a uma, começaram a se ajoelhar. A respiração delas sincronizou com a minha. Entendi naquele instante. Eu havia vencido o velho, mas herdei o que era dele, a liderança, o sangue, o fardo. As feras começaram a uivar e um instinto que eu não reconhecia me fez uivar junto. A dor passou, a fome sumiu. Pela primeira vez não senti medo, senti poder. Subi até o terreiro. O luar iluminava os campos e o vento trazia o cheiro da mata. As criaturas me cercaram em silêncio. O uivo do líder ecoou, e fui eu quem o soltou. Naquela noite o Piauí conheceu uma nova lenda. O homem que tentou caçar lobisomens se tornou o pior deles. Mas no fundo, entre o som dos uivos e o gosto de sangue na boca, eu ouvi uma voz, fraca, distante, vinda da escuridão. A lua ainda vai te cobrar, Raimundo. O amanhecer nunca chegou naquela chácara. O céu ficou preso entre a noite e o inferno, como se o tempo tivesse medo de seguir. Eu estava coberto de sangue seco, cercado por corpos e cinzas. As feras haviam desaparecido, dissolvidas na mata como névoa. O vento carregava o cheiro da morte e da prata queimada. A lua minguava, mas dentro de mim o uivo ainda ecoava. Eu sabia. A transformação não tinha acabado. Ela só estava esperando. O corpo do meu avô não estava mais ali. Só a adaga de prata cravada no chão, ainda quente. Peguei-a e vi que havia algo gravado no metal, que antes não estava lá. Aquele que mata o monstro, herda o monstro. A frase se repetia, como um feitiço na minha mente. Foi quando ouvi passos, um som leve, humano. Saí com a arma em punho, mas o que vi me paralisou. Era uma menina, não devia ter mais de 10 anos. Vestia branco e segurava um rosário. Você é o caçador? Perguntou, com voz calma demais para aquele lugar. Assenti. Então, acabou? Olhei ao redor. O sangue, o fogo, as cinzas. Não, menina. O inferno só mudou de corpo. Ela ergueu o rosário e o apertou entre os dedos. A maldição tem cura, mas o preço é a alma. O chão tremeu. A floresta gemeu como um animal ferido. Do meio da névoa surgiram olhos, dezenas deles. Mas não eram lobisomens.
Eram sombras humanas, os rostos das vítimas que o sangue da minha linhagem havia condenado. Todos me observavam em silêncio. Reconheci minha mãe, o vaqueiro, os camponeses, todos os que morreram desde que o primeiro Silva fez o pacto. Eles estavam presos ali, esperando redenção. Caí de joelhos, o peso da culpa me esmagando. A menina se aproximou. Você precisa escolher, Raimundo. Ou carrega o fardo para sempre, mantendo as feras presas dentro de você, ou liberta o sangue e morre como homem. A lua se moveu por trás das nuvens e a dor voltou. As garras rasgaram a pele, os olhos queimaram. Eu sabia que não teria outra chance. Ergui a adaga de prata e olhei para o céu. Senti o calor do sol tentando nascer, empurrando as trevas. As veias latejavam, o coração batia rápido demais. O rosto da menina se transformou. Ela não era humana. Era o espírito da maldição, a guardiã do pacto. Escolha logo, ela gritou, e sua voz ecoou como trovão. O corpo inteiro pulsava. O instinto dizia para ceder, para me entregar à fera. Mas uma lembrança me segurou. O sorriso da minha mãe antes de morrer. A promessa que fiz de proteger o que restava do nosso nome. Cravei a adaga no próprio peito. O fogo me consumiu por dentro, e o grito que saiu não foi humano nem animal. Foi o som de todas as gerações chorando ao mesmo tempo. O sangue caiu na terra e começou a queimar, desenhando símbolos que brilhavam como brasas. As sombras recuaram, a floresta silenciou, a lua empalideceu. A maldição, enfim, se desfez. Mas a menina não desapareceu. Ela me observou morrer com um olhar vazio e disse: você o quebrou, mas o solo ainda se lembra. E sumiu como fumaça. Quando abriram a chácara dias depois, encontraram apenas um corpo carbonizado, segurando uma adaga de prata e marcas de garras nas paredes, como se algo tivesse tentado sair. O povo Desde diz então, que nenhuma criatura foi vista naquela região. Mas nas noites de lua cheia, quem passa pela estrada jura ouvir um uivo solitário vindo do antigo terreno. Um uivo que não é de dor, é de vigília. E dizem que se você ficar tempo demais ouvindo, o ar começa a mudar. O cheiro de enxofre volta e as sombras ganham forma, porque o caçador pode ter morrido, mas o sangue nunca esquece. Dizem que o sertão nunca esquece o cheiro do sangue, que certas terras, mesmo depois de queimadas, ainda guardam a lembrança do medo. A chácara onde tudo aconteceu foi engolida pelo mato, mas ninguém ousa se aproximar. À noite, o vento sopra diferente ali. Um sussurro que mistura preces e gritos. Os mais velhos afirmam que é Raimundo, o último caçador, ainda vigiando os limites do mal que um dia carregou dentro de si. Há quem jure ter visto uma figura solitária caminhando pelos campos nas noites de lua cheia. Meio homem, meio sombra, com uma lamparina numa mão e uma adaga prateada na outra. Ele não fala, não ataca, apenas observa, como se procurasse algo que ainda não encontrou. Dizem que quando o uivo ecoa, não é ameaça, é aviso. Um lembrete de que o mal pode adormecer, mas nunca morre por completo. O povo construiu uma pequena cruz no portão da antiga chácara. Toda sexta-feira, alguém deixa lá uma vela acesa e ninguém sabe quem é. A chama nunca apaga, mesmo com o vento. Alguns chamam isso de milagre, outros de penitência. E assim o nome de Raimundo Silva virou lenda. O caçador que virou monstro para destruir monstros, o homem que desafiou a própria linhagem e pagou o preço com a alma. Sob a luz da lua, seu espírito ainda guarda o sertão, porque onde há silêncio, há eco. Onde há medo, há memória. E onde há sangue derramado, a maldição sempre encontra um novo coração para despertar.